Olá, meus amores. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês dois versículos da Palavra de Deus, dois versículos que eu tenho meditado muito durante esses dias e eu gostaria de estar compartilhando. Eu espero que essa palavra possa edificar o coração de vocês, possa trazer acalanto para a vossa alma, porque ela tem sido o bálsamo que o Senhor tem usado comigo durante esses dias. A palavra que eu vou estar lendo para vocês se encontra no livro de 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler o versículo número 8 e número 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. E diz assim a palavra de Deus: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E todos nós passamos, por alguns processos nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é uma bússola para mim e para você. Tudo que está escrito na Bíblia, o Senhor deixou aqui porque Ele sabia que nós iríamos precisar. Por isso precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, Como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E muitas vezes nós achamos que o mais importante são aquelas passagens onde nas Bíblias de promessa estão destacadas em vermelho. Aquelas passagens que nos falam sobre fé de uma forma sobrenatural, de vitória, de mortos ressuscitarem, de cegos enxergarem, de mares serem abertos, de viúvas viverem a provisão de Deus, o milagre de Deus. Mas não foi em vão, nem foi coincidência que há passagens na Bíblia que falam, na Bíblia Sagrada, que fala sobre tribulação, que fala sobre luta, porque o Senhor sabia que nós passaríamos lutas aqui, que nós passaríamos perseguições, que nós choraríamos. E o Senhor deixou essas palavras para que nós pudéssemos encontrar consolo, refrigério para as nossas almas e compreender que não somos detentores de todo o sofrimento do mundo. Não somos detentores de toda a perseguição, mas que outros foram perseguidos antes de nós. Alguns estão sendo perseguidos e sofrem angústias no mesmo instante que nós estamos sofrendo, e que certamente no futuro outras pessoas padecerão de males, de tristezas, de angústias. Mas o que essa palavra ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer que, embora nós sejamos atribulados, porque o Senhor sabia que passaríamos por tribulações, somos atribulados, mas não angustiados, Essa tribulação que nós enfrentamos muitas vezes, seja por uma enfermidade, seja por uma questão financeira, seja por uma alma doente, uma alma abatida, por frustrações de N motivos. Nós seríamos atribulados, mas nós não deveríamos nos deixar ficar angustiados com isso, Porque a nossa fé de que tudo está no controle das mãos de Deus nos traria paz. Uma alma que é angustiada é uma alma que ela não tem paz. A palavra de Deus também diz que nós ficaríamos perplexos, mas não desanimados, porque muitas vezes se levanta na nossa frente uma tempestade, uma tribulação, um problema tão grande que nós nos vemos perplexos, sem acreditar naquilo que está acontecendo. Mas toda essa perplexidade diante das tribulações, diante dos problemas, não deve nos permitir desanimar, não deve nos permitir estar desanimados. Precisamos manter o ânimo, a fé, a confiança. E embora por mais perplexo que estejamos diante daquilo que tem nos acontecido, não podemos desanimar. Aqui também diz no versículo 9, perseguidos, mas não desamparados. É como eu falei, muitos foram perseguidos, muitos estão
sendo perseguidos, assim como nós, e muitos serão, mas nenhum deles e nem nós estamos desamparados, porque o Senhor tem estado conosco em todas as perseguições, em todas as lutas, em todas as tribulações, né? Quando você observa e pensa e medita na palavra de Deus, nós temos muitas passagens bíblicas que mostram que, embora o Senhor estava ali presente, embora o Senhor estava com aquelas pessoas, o mal não deixou de acontecer, mas o livramento, a vitória veio, independente de todo o mal que se levantou, né? Porque quando aquela tempestade se levantou, o Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no barco não quer dizer que as tempestades não vão se levantar, mas quer dizer que nós temos a quem recorrer. Quer dizer que mesmo em meio à luta, Ele não nos desampara. Jamais seremos perseguidos, sim, mas nunca estaremos desamparados, sem ter a quem recorrer, sem ter quem é por nós, né? Que é o nosso Senhor. Abatidos, mas não destruídos. Essa parte do abatidos, mas não destruídos foi a parte assim que mais tem sido bálsamo para minha alma. Porque muitas vezes nós achamos que temos uma couraça de ferro e às vezes ela é de papel. E às vezes nós achamos tão fortes e nós e as pessoas que estão ao nosso redor acham que não podemos nos abater. Temos que estar sempre com um sorriso no rosto, sempre de mãos erguidas, e a própria Bíblia nos diz, né? Abatidos. Nós vamos nos abater porque é natural da nossa carne, né? Quando nós olhamos para o Senhor, isso não é sinal de falta de fé. Porque quando nós pensamos o Senhor Jesus aqui na terra, não teve homem que teve mais fé do que o Senhor Jesus. Porque ele conhecia o Pai. E a Bíblia nos diz que quando chegou próximo dos dias em que ele seria entregue, né, para carregar aquela cruz, que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, ele se abateu, ele subiu ao monte para orar junto com seus discípulos, e a Bíblia vai nos dizer que ele suou sangue. Tamanha era a dor que havia no coração de Jesus. Mas ele sabia que ele não seria destruído. E embora ele estivesse abatido, entristecido naquele momento, porque ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar, e ele ora ao Pai, e ele diz que se possível passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua e não a minha vontade. E ele sabia que embora ele estivesse abatido, embora ele tivesse sentido todo aquele peso, né, dos nossos pecados, temeroso por tudo aquilo que ele sabia que ele ia passar, porque ele estava aqui 100% homem. Tinha momentos que você via Jesus como 100% Deus, operando o poder de Deus na vida dele. Mas ele estava como homem, sofrendo como homem, afligido como homem. E ele se abateu, como nós também nos abatemos. Mas ele sabia que ele não se deixaria destruir. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Que embora passaremos por lutas, vamos nos abater, sim, diante de algumas delas, mas que nós não deixemos nos destruir. Que nós possamos crer e confiar que não estamos desamparados e que Ele está conosco em todo o tempo e que Ele nunca vai permitir que nós venhamos ser destruídos, que nós nunca venhamos estar desanimados, nem que a angústia seja maior do que a nossa fé, mas que nós possamos crer e confiar e nos agarrar nas milhares de palavras que tem na Bíblia Sagrada, que fala sobre luta, que fala sobre o dia mal, que fala sobre fazer o que não quer e o que quer, muitas vezes nós não conseguimos fazer, que fala sobre o espírito estar pronto, mas a carne é fraca, que fala sobre aqueles que cegaram com lágrimas, mas que vão colher com alegria. E que nos dias de angústia, nos dias de tribulação, possamos usar não só aquelas palavras pintadas em vermelhos na Bíblia de promessa, mas que possamos nos agarrar em cada frase, em cada letra registrada aqui, porque todas elas são para o nosso crescimento espiritual. Que o nosso Senhor Jesus possa te consolar, te confortar, que a palavra dele seja a tua bússola, né? Aquilo que te direciona,
aonde você recorre quando você tem alguma dúvida, quando você precisa de uma direção, que ela seja a tua direção, e que quando você lê a palavra de Deus, você seja ciente de que ela não é uma Bíblia só de promessas, mas que ela fala de todas as lutas e de todas as tribulações que nós vamos passar. Mas que assim como está escrito aqui, nesse capítulo, nesse versículo 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.